Olá, nerds! Eu sou o Nerdmaster e esse é o Nerdice Old School. E no primeiro vídeo do canal eu vou falar sobre teorias da Marvel que realmente aconteceram. Sabe aquela época que a gente ficava em fóruns de discussões discutindo quais seriam os próximos acontecimentos de filmes de super-heróis? Então, muitas dessas teorias realmente aconteceram. E nessa nostalgia de relembrar desses grandes ocorridos, vamos ver esses grandes acontecimentos da sétima arte dos filmes de super-heróis. Então, já vai deixando o triplo C, curte, comenta e compartilhe. E sem mais enrolações, bora para o vídeo! Então, nerds, vamos começar com o acontecimento de Hulk pilotando a Hulkbuster. Eu lembro que na época do trailer da Guerra Infinita, muitos fãs especularam quem estaria dentro da armadura da Hulkbuster. Teve até gente que falava que quem estaria dentro da armadura seria a Shuri, e ela então assumiria o manto de Coração de Ferro. Mas como estamos para falar sobre teorias que aconteceram, não vamos nos aprofundar sobre isso. Muitos fãs especularam que quem estaria na armadura seria o Hulk, ou melhor, Bruce Banner. E isso realmente aconteceu, pelo Hulk se recusar a se transformar devido à surra que ele tomou de Thanos. E olha, em retrocesso, eu não sei se isso foi uma boa ideia. E outra curiosidade, essa teoria quase foi confirmada por completo. E aí vocês me perguntam, mas Nerdmaster, como assim quase foi confirmada por completo? Simples, devido a uma cena do trailer, muitos fãs especularam que o Hulk se transformaria na batalha final, quebrando a armadura de dentro para fora. E isso realmente chegou a ser planejado, chegando até mesmo a ser vazado em brinquedos e em um trailer final mostrando o Hulk correndo junto com os super-heróis. E até uma cena chegou a ser gravada, mas infelizmente acabou tendo que ser deletada. Agora, nossa próxima teoria que aconteceu foi a morte de Tony Stark em Ultimato. A teoria era até bastante plausível. Robert Downey Jr. era um ator de excelência e mudou o personagem para sempre. Depois de sua encarnação, o Homem de Ferro nunca mais foi o mesmo. E o que um ator pede para fazer filmes? Simples, dinheiro. E quando o ator é chamado para fazer múltiplos filmes e cada vez mais ele vai se tornando o rosto da franquia, simples de novo, ele pede ainda mais dinheiro, até chegar a um ponto que se torna insustentável continuar com o ator e a empresa aniquila o personagem. Então, ao saber disso, muitos fãs estavam especulando que o Homem de Ferro iria morrer em Ultimato. Isso até se estendeu com outros personagens. Na época, muitos fãs especulavam o mesmo com o Capitão América, inclusive pelos mesmos motivos. Mas isso só aconteceu com o Homem de Ferro. A Marvel até tinha plano de fazer o Homem de Ferro 4, dirigido por nada mais, nada menos que Mel Gibson. Mas como foi dito, o salário impedia que isso ocorresse. Então eles fizeram uma cena de sacrifício, a qual o Homem de Ferro dar sua vida para salvar a humanidade de Thanos. De fato, uma cena épica. Uma outra teoria que se tornou verdade foi o retorno do Caveira Vermelha. Essa teoria foi especulada por alguns fãs que notaram que fazia mais sentido concluir que o Caveira Vermelha foi para um outro universo do que propriamente tendo sua vida ceifada no final de Os Vingadores, parecendo bem mais um teleporte do que propriamente uma desintegração. E esse plot twist podia acontecer antes mesmo de Ultimato e Guerra Infinita, pois os planos originais da Marvel era incluir o Caveira Vermelha como vilão já no primeiro Os Vingadores. E Samuel L. Jackson chegou a falar que o seu personagem, o Nick Fury, não estava em guerra civil porque o personagem estava procurando rastros do Caveira Vermelha, confirmando a teoria dos fãs. E ao terceiro e mais esperado, Vingadores Guerra Infinita, isso se tornou verdade, ao mostrar o Caveira Vermelha como protetor e guardião da Joia da Alma, confirmando que ele não foi aniquilado e sim teleportado. E eu lembro bem como foi minha reação, eu simplesmente não acreditei, sendo esse um dos momentos mais icônicos do cinema de quadrinhos. Outra teoria que aconteceu foi a introdução do Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel. Bom, e todo mundo sabe por que o personagem demorou para aparecer nesse universo. Nos anos 90, a Marvel estava passando por um processo de falência, com que fez com que ela vendesse os direitos de alguns de seus personagens. E sendo o Homem-Aranha o personagem mais icônico da marca, a Marvel acabou vendendo os direitos deles para a Sony. Posteriormente, no universo cinematográfico Marvel, a Marvel tentou incluir o Homem-Aranha já como Tobey Maguire no papel. Numa cena deletada do primeiro Homem de Ferro, é citado ele. As if gamma accidents, radioactive bug bites and assorted mutants weren't enough. I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. E ele deveria aparecer no Incrível Hulk de 2008. Posteriormente, com o reboot do Tasman, a Marvel tentou colocar a Torre Oscorp no primeiro Vingadores, mas por problema de renderização, isso não ocorreu. E no espetacular Homem-Aranha 2, teremos uma referência às indústrias Stark, mas a cena foi cortada. Na real, tudo isso não aconteceu por questões de direitos autorais e pouco diálogo. Quanto mais o tempo passava, mais ficava claro que a gente não teria o Homem-Aranha no universo Marvel.
né? E é aí que somos surpreendidos com o anúncio que o personagem iria aparecer no Capitão América 3. E a especulação que ele ia aparecer nesse filme, até pelo arco que a obra adapta, é confirmada, graças a um acordo entre Disney e Sony. E eu lembro bem de ter visto esse filme e ficar mega hypado com os projetos futuros do personagem, que com alguns filmes meio que foi me decepcionando. E virando a página, a próxima teoria que aconteceu foi o Capitão América erguendo o Mjolnir. Essa teoria foi especulada porque nos quadrinhos o Capitão América ergueu o martelo do Thor várias vezes. Então, mesmo que no segundo Vingadores o Capitão América não tenha conseguido levantar o martelo, muitos fãs estavam crentes que no Ultimato certamente ele levantaria. Até começou uma especulação do porquê o Capitão América não conseguiu levantar o martelo do Thor no segundo Vingadores, com muitos usando a visão que ele teve no segundo Vingadores para explicar o porquê ele não conseguiu levantá-lo, notando que ele era um herói que sonhava com guerra, tornando ele indigno. E no Ultimato, na cena que ele levanta o martelo do Thor, todo mundo acabou gritando, exceto na minha sessão, que não era uma sessão pré-estreia. Mas curti demais a cena, porque pra mim o Capitão América sempre foi meu Vingador favorito, e foi muito gratificante ver ele socorrer no cinema. A quinta teoria a acontecer foi a aparição de Peter Parker em Homem de Ferro 2. Quando o Homem-Aranha foi oficializado no universo cinematográfico Marvel, muitos fãs voltaram ao início dele e notaram que o garotinho que o Homem de Ferro salva no seu segundo filme é, na verdade, o futuro Homem-Aranha. Algo que, sendo honesto, não é, pois na época os direitos do personagem eram exclusivos da Sony e a Sony mal sonhava em dividir ele com outras empresas. Além de, pela lógica, as datas não baterem, já que o Peter deveria estar mais velho durante os eventos desse filme. Mas por incrível que pareça, isso se tornou verdade. Tom Holland, o ator que deu a vida a essa versão do personagem, disse, abre aspas, eu posso confirmar que aquele era Peter Parker. Eu literalmente tive uma conversa com Kevin Feige aos 20 minutos. Talvez eu tenha acabado de dar um grande e velho spoiler, mas agora é público. É legal, gosto da ideia que o Peter estava desde o início desse universo. Fecha aspas. Além disso, na primeira aparição do personagem, quando encontra Tony Stark em Capitão América 3, ele está literalmente com a mesma roupa que ele usou em Homem de Ferro 2. Um sutil aceno. E nos créditos de Volta ao Lar, a Marvel aparentemente faz uma referência a essa teoria. E o mesmo acontece numa cena do filme Deadpool e Wolverine, com o capacete usado pelo Aranha justamente junto da foto que ele e Tony tiraram. Essa teoria, como eu falei, tem muitos furos, mas foi incrível ver a Marvel oficializando pela primeira vez uma teoria de fãs, algo que dá saudade de ver o tempo que a Marvel se portava com fãs e não com lacração. Depois desse desabafo, vamos para a nossa próxima teoria, galera. A próxima teoria é: Stan Lee é um vigia em suas participações especiais. Essa teoria surgiu quando fãs começaram a especular sobre a importância de Stan Lee nos filmes da Marvel. Não só com filmes do UCM, mas também com filmes do pré-UCM, como a trilogia do Homem-Aranha, a trilogia dos X-Men, Quarteto Fantástico e etc. E fãs começaram a especular que havia uma continuidade através delas, especialmente porque ele sempre aparecia em momentos cruciais, como se ele estivesse vigiando o desenrolar dos acontecimentos. Uma metáfora perfeita do papel do Stan Lee como um dos pais dos heróis da Marvel. E com isso, um personagem que serviu como uma luva era o Vigia, um personagem que tinha como missão observar os acontecimentos do universo sem nunca interferir neles. E a teoria foi mais ou menos confirmada em Guardiões da Galáxia Volume 2, mostrando Stan Lee como um informante dos Vigias. A próxima teoria não é bem uma teoria, mas sim um fancast. Quando a Disney comprou a Fox, todo mundo sabia que o Quarteto Fantástico e os X-Men estavam chegando no universo cinematográfico Marvel. E começou a especulação do elenco, e o nome mais desejado entre os fãs era John Krasinski como Senhor Fantástico, e sua esposa Emily Blunt para ser a Mulher Invisível. E a Marvel chegou a brincar com nossos sentimentos. Na Guerra dos Mundos, o Senhor Fantástico chegou a ser desenhado com o rosto idêntico de Krasinski, e de fato ele se tornou o Senhor Fantástico no Multiverso da Loucura, mas é melhor não falar sobre isso. Os caras pegaram a escalação mais desejada dos fãs só para destruí-la da pior forma possível, além de fazer o Senhor Fantástico mais burro possível. Tanto tempo esperando o personagem voltar pro cinema para ganharmos isso? Wanda, o Raio Negro pode destruir você com um suspiro de sua boca. Que boca? A teoria de agora vai ser sobre a viagem no tempo que aconteceu em Os Vingadores Ultimato. Quando vazaram as imagens de Os Vingadores 4 Ultimato, o mundo nerd se abalou, pois os Vingadores estavam com os trajes da Batalha de Nova York. E não podia ser um flashback, pois nas fotos o Homem-Formiga estava com os heróis, e o Homem-Formiga não estava na Batalha de Nova York. Então começou uma especulação de que ocorreria uma viagem no tempo nesse filme. E a visão dos fãs era normalmente crítica. Muitos fãs achavam que fugiria da proposta estabelecida no universo Marvel. Achavam que não ficaria muito realista. E eu na época gostei muito dessa ideia. Ver os Vingadores nos eventos que eles participam
participaram revivendo esses acontecimentos, eu achei muito incrível. E logo depois foi vazada outra imagem que derrubou essa teoria, que deu a entender que não seria uma viagem no tempo, e sim o uso da tecnologia BARF. Porém, no final, foi viagem no tempo mesmo, e foi bem legal ver a interação dos personagens. E em alguma delas, como na participação do Thor com a sua mãe Frigga, trouxe mais complexidade para o personagem. Uma teoria que foi muito bom ter acontecido. E por fim, a nossa última teoria que aconteceu foi a aranha do Tobey e do Andrew em Sem Volta para Casa. Quando foi anunciado os vilões do Sem Volta para Casa, cujo eu não vou lembrar da ordem ao certo, muitos fãs especularam que a gente teria o Aranhaverso em live action, por conta de vários atores voltarem a reprisar seus papéis antigos. Atores como William Dafoe, que fez o Duende Verde na trilogia clássica, Alfred Molina, que fez o Dr. Octopus, também na trilogia clássica, pareciam confirmar isso. Aí começaram as especulações. Alguns diziam que não teríamos um Aranhaverso e que os atores apenas interpretariam outras variantes de outros universos, não necessariamente as versões dos vilões de Tobey e de Andrew. E a teoria mais aterrorizante é que na verdade a gente teria 3 Tom Hollands. Essa até me fez ficar por um bom tempo sem dormir. Com o tempo foram vazadas cenas do filme que comprovaram que a gente teria sim um Aranhaverso. Embora nessa época já estava começando a surgir as IAs, então não dava muito para saber o que era verdade e o que não era. Mas chegou o dia, e na hora do cinema... A teoria realmente era verdade. Eu não me surpreendi, pois quando o filme estreou, eu fui ver algumas gravações para saber se realmente teríamos um Aranhaverso. Eu queria ver o Aranha do Tobey e do Andrew, e não queria também perder dinheiro. E cara, foi muito nostálgico ver eles de volta, até com os mesmos dubladores, que eu duvidava que ia dar voz a eles novamente. Foi um mega evento, mas não foi só isso. Não foram só participações para fazer nerdolas gritarem. Teve peso e importância narrativa. Os Aranhas Veteranos, além de terem sua essência respeitada, foram precursores para o amadurecimento do Aranha do Tom, fazendo o Aranha do Tom voltar à essência que ele teve no começo do UCM. Essa teoria foi uma grata surpresa, foi muito bom ela ter acontecido. Esse foi um dos primeiros filmes que me fizeram voltar a ir ao cinema. Muito bom, uma das melhores coisas que a Marvel fez atualmente. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. E novamente repetindo, se vocês gostaram, dê o triplo C. Curte, comenta e compartilhe. E se vocês quiserem recomendar sugestões para futuros vídeos, estou muito aberto para isso. Muito obrigado pela sua audiência, então valeu, nerds!